A paz do Senhor, Pastor Brito, pode abrir seu microfone, já estamos registrando. Passa a palavra ao Pastor Brito. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Paz. Amém. Louvado seja o Senhor pela oportunidade que me concedem de estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, eu vivo em Angola. Sou pastor aqui de uma pequena congregação em Angola. Estamos aqui ao serviço do reino para ganhar almas e receber a nossa recompensa no último dia. Louvo ao Senhor pela vida de cada irmão e vamos à palavra, né? Vamos à palavra. No livro de Mateus, capítulo número 10. Mateus, capítulo número 10. Diz assim, versículo de número 1. Mateus, desculpa. Mateus, capítulo de número 10. Okay. Mateus 10. Começando pelo versículo de número 1. Diz assim a palavra. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e curar toda sorte de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou-lhes Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem em cidades de samaritanos, mas, de preferências, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graças recebestes, de graças dai. Palavra do Senhor. Igreja do Deus vivo. Jesus, ele chamou os seus discípulos, e chamando os seus discípulos, nós vemos algo muito importante, que quando ele chama os seus discípulos, ele concede autoridade espiritual aos seus discípulos. Ele chama os 12 e lhes dá autoridade espiritual para atuar no mundo espiritual. Que significa, existe muita gente nos dias de hoje cometendo erros grandes, procurando autoridade espiritual na escola de teologia, procurando autoridade espiritual fazendo feitiçarias, procurando autoridade espiritual em todos os outros lugares, se esquecendo que o único que pode conceder autoridade espiritual àqueles que servem ao Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Porque a autoridade consiste em atuar no mundo no nome dele. E ninguém pode atuar no mundo no nome dele se não procurar buscar a autoridade na verdadeira fonte. A fonte que quando a pessoa é tocada, verdadeiramente é transformada e não recebe opressão demoníaca. Essas pessoas que vão procurando autoridade espiritual até curam, até profetizam, até pregam, mas as pessoas que ouvem, as pessoas que lhes são colocadas mãos, em vez de receberem bênção, acabam recebendo maldição. Em vez de receber bênção, acabam por receber maldição. Por quê? Porque quem transmitiu a bênção não foi buscar autoridade espiritual na presença do Senhor. Então, Jesus chama os seus discípulos e lhes concede autoridade espiritual, que é a autorização que Cristo concede à sua igreja
para atuar no mundo no nome dele, que é a autoridade espiritual que Cristo concede para atuar no nome dele. Há muita gente profetizando, há muita gente pregando, há muita gente orando em línguas, mas Satanás está dizendo: quem é você? Quem é você que está a profetizar? Quem é você que está a orar em língua? Quem é você que supostamente estás a curar? Satanás conhece perfeitamente quem recebeu autoridade na presença do Senhor e quem não recebeu autoridade na presença do Senhor. Quando nós recebemos autoridade da presença do Senhor no mundo espiritual, é colocado uma marca na minha e na sua vida. Quando você recebe autoridade espiritual, lá no mundo espiritual, você é marcado. Em qualquer sítio que você coloca a planta do teu pé, o inferno sabe que esse ali foi tocado pelo Senhor Jesus. O inferno sabe que este ali, quem lhe enviou, não é homem. Esse ali, quem lhe enviou, é o cara de lá de cima, é o Messias, é Cristo quem enviou esse homem. E quando Cristo envia alguém, quando Cristo deposita autoridade em alguém, a primeira coisa que vai acontecer é o inferno vai se levantar com toda a fúria para tentar impedir que a autoridade espiritual que Cristo colocou na vida dessa pessoa não se manifeste. Quando Cristo coloca autoridade espiritual na vida de alguém, o inferno vai se levantar com toda a fúria para impedir que aquela graça, aquela unção se manifeste na vida dessa pessoa. Mas queira o inferno ou não, queira Satanás ou não, que se Cristo colocou autoridade espiritual na sua vida, nós declaramos na autoridade que é no nome dele, que essa autoridade vai se manifestar e vidas serão alcançadas através da sua vida. Versículo número 2. Nós vemos ele a chamar os seus discípulos. Quando ele está chamando os seus discípulos, nós, quando lemos o nome dos 12 discípulos, nós vemos que Cristo não faz acepção de pessoa. Ele chamou publicanos, ele chamou pescadores, ele chamou intelectuais, ele chamou discípulos, né, de várias classes sociais, porque Deus não olha na tua aparência para te usar. Deus não olha na tua conta bancária para te usar. Deus não olha na cor da tua pele para te usar. Deus, ele usa quem ele bem quiser, quem ele bem entender, no lugar aonde ele quiser, ele vai usar. Por isso que ele chamou pessoas simples como Pedro, como João, ele chamou pessoas que já estavam na classe alta naquele tempo, como o Mateus, o publicano. Ele chamou pessoas de diferentes classes sociais para provar para cada um de nós que ele não faz acepção de pessoas. Ele chama quem ele bem quiser, quem ele bem entender. Mas algo que me chama muita atenção é que quando vamos continuando a leitura, ele disse que depois dele chamar esses 12, ele lhes deu a seguinte instrução. Depois dele chamar os 12 discípulos, ele lhes deu a seguinte instrução: não vão na cidade dos samaritanos, mas de preferência vão ao encontro das ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que forem pregando, anunciam que o reino de Deus está chegando. Cristo, ele chama, quando ele chama, ele instrui a pessoa que ele chama. Cristo, ele chama, quando ele chama, ele instrui a pessoa que ele chama. À medida que Cristo vai instruindo aqueles que ele chama, ele vai colocando a mente do reino dos céus na vida daqueles que ele chama. Essa é a diferença daqueles que estão atuando em nome de Deus e aqueles que não estão atuando no nome de Deus. Quando alguém atua no nome do Senhor Jesus, a prioridade dessa pessoa é o reino dos céus, manifestar o reino dos céus na terra. Por isso que Jesus disse, tendo chamado os 12, lhes deu as seguintes
instrução. O Espírito de quem Jesus chamou está conectado com os seus. O Espírito de quem Jesus chamou tem como prioridade anunciar o reino de Deus. Mas nós vemos nos últimos dias que Satanás ele se infiltrou no seio da igreja para tentar arrancar a instrução de Cristo no seio da igreja, para colocar outra informação que não transforma, outra informação que não gera salvação, outra informação que gera apenas depressão na vida daqueles que ouvem. Quando Jesus chama alguém, ele instrui aqueles que ele chama. Se Jesus te chamar, se Jesus me chamar, ele vai perder tempo em instruir a minha e a sua vida. Vejamos o seguinte, Jesus ficou 3 anos na terra, depois do seu ministério ter início. Nesses 3 anos que Jesus passou aqui na terra, ele não perdeu tempo com a multidão. Nesses 3 anos que Jesus passou aqui na terra, ele ficou focado em instruir os 12 discípulos. Ele ficou focado em colocar a mensagem do reino naqueles que haviam de dar sequência na mensagem que ele trouxe. E por isso que Jesus, ele não disse, não, quando chegar o meu tempo, eu não vou morrer, eu tenho que morrer daqui a 50 anos. Não. Ele não estava preocupado em viver 50 anos, em viver 60 anos. Ele estava preocupado em instruir os seus discípulos. Ele estava preocupado em colocar a mensagem do reino na mente dos discípulos. E discípulos receberam perfeitamente a mensagem do reino. Por isso que em meio às perseguições, em meio às lutas, em meio aos vales e tempestades que a igreja viveu, os discípulos permaneceram inabaláveis. Por quê? Porque receberam verdadeiramente a instrução da mensagem do reino. Os discípulos receberam verdadeiramente a instrução da mensagem do reino. Qual é a mensagem que está no teu coração? Qual é a mensagem que ferve na sua alma? Será que a mensagem que ferve na tua alma se resume nas coisas dessa terra? Será que a mensagem que ferve no seu coração se resume em ter mais um carro, em ter mais uma casa, em abrir mais uma empresa, em ter saúde, em ter isso e ter aquilo, em viver do bom e do melhor aqui na terra? Qual é a mensagem que está fervendo no teu coração? Será que a mensagem que está fervendo no teu coração tem a ver com o reino dos céus ou com o reino dessa terra? Qual é a mensagem que está ardendo ali no teu coração? Qual é a mensagem que está ardendo no coração da igreja do Senhor? É Deus vai abrir a porta, é Deus vai te abençoar, é Deus vai te prosperar. Quantas pessoas ouviram essas palavras? Tanto Deus vai abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. E no final das contas, não tiveram encontro com Deus. E no final da conta, não tiveram encontro com Deus. Por isso Jesus pregando dizia, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e por fim perder a sua alma? O que adianta ter tantos carros na garagem e não se encontrar com Deus? O que adianta ter tanto dinheiro na conta e não se encontrar com Deus? O que adianta ter nome, de ser conhecido por todo mundo e não se encontrar com Deus? O mais importante é eu e você termos um verdadeiro encontro com Deus. E quando nós nos encontrarmos com Deus, Ele vai colocar a mente do reino dele na minha e na sua vida. Qual é a mensagem que está fervendo ali dentro do seu coração? Vivemos um tempo de muito engano. Vivemos um tempo de muito engano. Vivemos um tempo em que a igreja perdeu o foco. Agora o foco não é mais o reino dos céus. Agora o foco não é mais a terra prometida. Agora o foco é aqui na terra. É o agora. O que importa é o agora. O que importa é eu ser abençoado agora. O que importa é eu viver com saúde agora. O que importa é eu ter do bom e do melhor agora.
terra. Essa é a prioridade da igreja do Senhor. Igreja do Deus vivo, a Bíblia nos fala que Jesus chamou os 12 e à medida que ele foi instruído, ele disse, vão, e à medida que vocês forem, vão pregando que o reino de Deus está chegando, que o reino de Deus está chegando. Igreja do Senhor, a prioridade ainda é o reino. Cada milagre que Jesus operou, ele operou para que o reino dele fosse manifesto na terra. Cada milagre que Jesus operou, ele operou para que as almas se achegassem a ele. Jesus não fez nada para agradar o coração das pessoas. Tudo que Jesus fez com o propósito de manifestar o reino de Deus na terra. Qual é a mensagem que está ardendo ali no teu coração? Qual é a mensagem que está fervendo ali na sua alma? Qual é a prioridade do seu coração? Será que você ainda tem esperança ou ainda tem prazer em pensar no reino de Deus? Será que você ainda tem alegria de pensar em morar com Cristo na nossa terra prometida? Será que você está se esquecendo que nós não somos cidadãos dessa terra, que nós somos cidadãos dos céus? A nossa terra não é aqui. Aqui estamos de passagem. Igreja do Senhor, não vamos nos instalar nessa terra. Igreja do Senhor, não vamos nos acomodar nessa terra, porque estamos de passagem. Estamos de passagem. Aqui não é o nosso lar, aqui não é nossa terra. Por isso que o meu e o teu foco não deve ser aqui na terra. O meu e o seu foco deve ser nos céus. É nos céus o nosso foco. É nos céus a nossa terra. É no céu aonde nós vamos morar. Por isso, não perca tempo com coisas que não valem a pena. Perca tempo naquilo que você vai dizer um dia, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena e valeu a pena. A igreja hoje em dia se tornou uma igreja mimosa. Uma igreja que não tem a capacidade de viver no dia do vale, não tem a capacidade de viver lutas, de suportar perseguição. Por que a igreja não tem essa capacidade? Por quê? Porque Satanás se infiltrou no meio da igreja e arrancou a mensagem do reino dos céus. O Satanás, ele foi mimando os ouvidos dos crentes, estão tão acostumados em ouvir Deus vai te dar, em ouvir Deus vai fazer. Quando começam a ouvir a mensagem de Cristo, quando começam a ouvir a mensagem da cruz, se escandalizam. Por quê? Qual é a mensagem que está ardendo ali no seu coração? Qual é a mensagem que está ardendo no seu coração? Qual é o maior desejo da sua alma? Qual é o maior desejo da sua alma? Igreja do Senhor, mais vale entrar no reino de Deus, ainda que você não tiver um membro, ainda que você estiver enfermo, mas não perca a oportunidade de entrar no reino de Deus na loucura de buscar conquistas dessa terra. As conquistas terrenas, Deus, ele concede na vida do crente, não para nos envaidecermos. As conquistas terrenas, Deus concede na vida do crente para satisfazer ao propósito que ele colocou na vida dessa pessoa. Se Deus te dar muito, saiba que ele colocou muito nas tuas mãos. Ele colocou muita responsabilidade nas suas mãos. Aqueles que recebem muito é porque grande é a obra de Deus na vida dessa pessoa. Infelizmente, hoje em dia, a igreja perdeu o foco. Vamos nos voltar à mensagem de Cristo Jesus. Vamos voltar a pregar a salvação. Vamos voltar a pregar arrependimento. Vamos voltar a pregar santidade. Vamos voltar a pregar fé. Vamos voltar a pregar amor. Vamos voltar a pregar renúncia. Vamos deixar de fazer coceira nos ouvidos das pessoas, dos crentes do século 21, que estão tão viciados em receber bênção, tão viciados em receber bênção. Quantas são as pessoas? Eu perdi conta de quantas pessoas cruzaram o meu caminho,
vieram em busca de libertação, oramos, expulsamos demônios, depois da libertação, se esqueceram do caminho da igreja. Perdi conta das pessoas que cruzaram o meu caminho para orar, para receber cura, depois da cura, esqueceram o caminho da igreja. Por que que as pessoas estão assim nos dias de hoje? Porque a igreja está perdendo a sua verdadeira identidade. Não percamos a nossa verdadeira identidade como igreja de Cristo Jesus. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo do número 1 a 2, Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, por amor a Cristo, que vocês possam apresentar os vossos corpos como sacrifício a Deus. E Paulo, ele está dizendo, igreja do Senhor, para que a mensagem que sai da minha e da tua boca possa ter um impacto grande, você precisa aceitar Deus colocar as palavras de vida na tua vida. E à medida que Deus foi instruindo cada um de nós, colocando as palavras de vida na minha e na sua vida, Ele vai permitir que você passe por dores, Ele vai permitir que você passe por humilhação, Ele vai permitir que as pessoas te zombem, Ele vai permitir que as pessoas te pisem, mas não é porque Ele não te ama, é porque Ele está te aperfeiçoando, é porque Ele está colocando a mensagem do reino dEle na sua vida. E quando você abrir a boca para falar, as pessoas serão impactadas pelo poder de Deus na sua vida. Vamos abrir os nossos corações e deixar o Espírito Santo instruir as nossas vidas. Vamos abrir os nossos corações e permitir que o Espírito Santo possa instruir a sua e a minha vida. Vamos voltar a nos focar na cruz de Cristo. Vamos voltar a nos focar no reino de Deus. Vamos entender que que Deus nos deu a responsabilidade de anunciar a sua palavra, vão nos cobrar muito. Vão nos cobrar muito, igreja do Senhor. Cada um de nós será muito cobrado. Nós que estamos em frente das pessoas, anunciar a palavra, vamos ser cobrados. Cada palavra que sai da minha e da sua boca, ou pode matar as pessoas, ou pode dar vida. Muitos vão ser cobrados naquele dia, porque quando abrem a boca para falar, eles matam e matam as ovelhas do corpo de Cristo. Por isso, muito cuidado quando você abrir a tua boca para falar. Preste bem atenção e lembra-te que no último dia Ele vai nos cobrar por cada palavra que saiu das nossas bocas. Então, Jesus não nos chamou para fazer coceira nos ouvidos das pessoas. Para terminar, o Evangelho de Cristo não é algo prazeroso de se ouvir. Para terminar, o Evangelho de Cristo Jesus não é algo prazeroso ao ser humano de se ouvir. O verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, quando você está ouvindo, não é algo que te dá prazer, é algo que confronta o teu ego. O verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, ele confronta a nossa realidade. Eu digo assim sempre para certos pastores: pastores, não se preocupem em alegrar os ouvidos das pessoas, se preocupa em anunciar a verdade. Não se preocupa em agradar as pessoas que te ouvem, se preocupa em anunciar a verdade. O evangelho não é algo prazeroso de se ouvir, por quê? Porque a nossa carne, igreja do Senhor, ela está inclinada nas coisas dessa terra. A nossa carne, ela gosta das coisas dessa terra. É mais fácil nós errarmos do que acertarmos. É mais fácil você fazer o que é errado do que fazer o que é certo. É mais fácil andar no caminho errado do que andar no caminho certo. Por isso que todos os dias, ao pregarmos a palavra, devemos pregar ela na sua essência. Por quê? Porque a nossa realidade pecaminosa precisa ser confrontada o dia todo. Qual é o perigo que se encontra nas nossas igrejas no dia de hoje? É que o nosso corpo já está inclinado nas coisas dessa terra. E quando nós vamos na igreja, não ouvimos uma palavra que confronta a nossa realidade pecaminosa. Por isso que nós estamos a ver, a cada dia que nasce, a igreja está se tornando mais impura, a igreja está se desligando mais do Senhor e a presença do Espírito Santo está se retirando no meio da igreja. Se queremos verdadeiramente fazer a diferença, estejamos prontos para anunciar a verdade conforme ela é. Deus não nos chamou para agradar os ouvidos das pessoas. Deus nos chamou para anunciarmos a verdade.
porque é a verdade que liberta. Deus não nos chamou para sermos coach, para sermos pregadores motivacionais. Não. Deus nos chamou para trazer as pessoas ao arrependimento. Deus nos chamou para trazer as pessoas ao arrependimento. Jesus, ele conta contigo para essa missão. Por isso, esteja pronto para ser odiado pelas pessoas. Esteja pronto para te chamarem de maluco. Esteja pronto para te chamarem de fanático. Esteja pronto para as pessoas se constituírem teus inimigos sem que você lhes fale nada. Por quê? Porque quando você anunciar a mensagem de Cristo conforme ela é impossível o mundo não te perseguir. Por que você não faz uma reflexão? Por que você nunca é perseguido? Por que todo mundo gosta de te ouvir? Por que todo mundo te aplaude quando você fala? Será que você está pregando verdadeiramente o que Cristo quer que você prega? A reflexão é, quando você pregar a mensagem de Cristo, Jesus disse assim, se eu fui bem recebido, vocês também serão bem recebidos. Mas se me odiaram a mim, se me chamaram de malandro a mim, se me chamaram de bandido, de mentiroso a mim, então saibam que vocês também vão os perseguir. Então, é impossível você estar no caminho de Cristo, anunciando a mensagem de Cristo e o mundo te aplaudir. Se o mundo está te aplaudindo, alguma coisa está errada. Que nesta tarde o Espírito Santo possa despertar cada um de nós, de tal maneira que possamos ter a consciência que há uma responsabilidade muito grande e Deus conta conosco para que através da tua vida uma grande multidão seja salva. O que é avivamento? Avivamento não é eu profetizar. Avivamento não é orar em línguas. Avivamento não é o paralítico levantar da cadeira e depois ir prostituir. Avivamento é quando a mensagem do reino de Deus é anunciada e os pecadores se achegam na cruz de Cristo. Quantas vezes você viu nos dias de hoje as pessoas a virem em massa chorando nas nossas igrejas? Os pecadores já não choram na igreja, por quê? Porque a mensagem de Cristo não está sendo anunciada. Então, à medida que nós anunciarmos a mensagem dele, ele vai confirmar com sinais e maravilhas esta mensagem. Por que os sinais e maravilhas desapareceram no nosso meio? Porque a mensagem, ela acompanha os sinais. Quando os sinais acompanham a mensagem de Cristo. Quando nós pregarmos a mensagem de Cristo, ele vai levantar os paralíticos, ele vai curar os enfermos, ele vai levantar uma grande multidão que vai reconhecer que verdadeiramente sou o Senhor é Deus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo para terminar. Pai, no poderoso nome de Jesus, te glorificamos, Espírito Santo. Te glorificamos porque o Senhor é Deus. Rei da glória, a minha oração é que Deus nos livre de procurarmos pregar para agradar os ouvidos das pessoas. Que o Senhor nos livre, Rei da glória, de procurarmos agradar de procurarmos agradar os homens, Pai amado. Nós não queremos agradar ninguém. Nós queremos anunciar a verdade. Nós queremos ser mensageiros da verdade. Pai, nós queremos que no último dia o Senhor possa dizer para cada um de nós: combateste um bom combate, completaste a carreira. Por isso lhe pedimos nesse momento, Pai amado, abra o nosso entendimento, coloca coragem, Pai amado, coloca coragem em cada um de nós, Pai amado. Pai, coloca coragem, Pai amado, porque se nós anunciarmos a verdade, o mundo vai nos perseguir, e nós temos medo de perseguição, Rei da Glória. Quantas vezes, Rei da Glória, Pai amado, pensei em meu coração em parar de anunciar a mensagem da cruz. Quantas vezes eu pensei em meu coração, Rei da Glória, pregar aquilo que agrada os ouvidos das pessoas, Rei da Glória, para que as pessoas, Rei da Glória, tenham prazer de me ouvir, Rei da Glória. Que o Senhor me livra e livra a tua igreja de tais pensamentos, meu Pai amado. Que o Senhor nos dê coragem, Pai amado, para anunciar a verdade, meu Pai da Glória. Que o Senhor dê coragem
assim a sua igreja. Desperta, Pai amado, o teu povo. Pai, desperta o teu povo, meu Deus amado. Vai arrancando a mentira no meio da tua igreja. Vai arrancando o falso evangelho no meio da sua igreja, meu Deus amado. No poderoso nome de Jesus, meu Deus. Desperta a sua igreja, meu Pai. Desperta a sua igreja. Alamante, comanda, súria, labalabalai. Desperta a sua igreja, meu Deus amado. Todo o ritual de macumba, todo o ritual de feitiçaria que está sendo feito, meu Pai da glória, para aprisionar a tua igreja no engano, para aprisionar o teu exército no engano, meu Pai, na mentira. Que esse encantamento seja destruído, Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo. Permita, meu Pai da glória, que neste momento, Pai da eternidade, caia fogo dos céus, meu Pai amado, sobre cada altar de macumba que foi levantado, meu Pai amado, para desviar a nossa mente do Evangelho de Cristo Jesus, meu Deus. Lamanda Gassúria Labarrácias, meu Pai. Liande subianto que mendega subia. Desperta, meu Deus da glória, a tua igreja. Alamande Gossúria Labalabalai. Desperta a sua igreja. Cada pessoa nesta sala de oração que o Senhor chamou, que o Senhor ungiu para pregar a tua palavra neste momento. Eu lhe peço, meu Deus da glória, que caia fogo dos céus, meu Pai da glória, e venha consumir cada um de nós de tal maneira que o laço da mentira seja quebrado, que o laço do engano seja quebrado em nossos corações, Filho da glória. Arranca a mentira da minha alma, arranca a mentira de cada alma aqui presente, arranca, Pai amado, a mensagem do inferno que Satanás colocou em nossa consciência. Urimancho pe comanda da Sérvia, Urimancho pe comanda da Sérvia, lei comando de Bacete que menopia, Urimancho pe que menera, em nome de Jesus, meu Pai da glória. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai removendo todo engano, vai removendo toda mentira, meu Pai da glória, vai removendo, Pai da eternidade, toda cegueira espiritual, meu Pai da glória. Ai, comanda da súbia, meu Pai, tira da nossa consciência, que avivamento é grito, que avivamento é profecia, que avivamento é línguas. Tira da nossa mente, Pai amado, esse conceito e coloca, Pai amado, o conceito, Pai da glória, que avivamento é transformação de vida. Avivamento é alma chorando diante da tua presença, é alma te curvando diante do teu altar. O limão é comandado a Sérvia, o limão é comandado a Sóbia, rei consegue que menóbia, aí em nome de Jesus, meu Deus. Acenda, Pai, o teu fogo em nós. Coloca fogo nos nossos lábios. Coloca fogo nos nossos lábios. De tal maneira que quando abrimos a boca para falar, Rei da Glória, vai comanda o inferno recue. Quando abrimos a boca para falar, o inferno venha recuar, comanda sobe. Nem você te menor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Manifesta o seu poder no meio da tua igreja. E desperta-nos, Pai da glória. Faça, Pai amado, com que cada um de nós se volte à tua cruz. Que cada um se volte à sua cruz. Que cada um se volte à sua cruz. Para que possamos combater um bom combate e completar a carreira no poderoso nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai da eternidade, porque o Senhor está nos alinhando no teu propósito e nós vamos caminhando alinhados ao propósito do Senhor, Comanda da Súria. Nós vamos caminhando alinhados ao propósito de Deus. E quando abrimos a boca para falar, não haverá demônio que vai permanecer em pé. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado. Obrigado, Pai amado. Te agradeço por o Senhor falar para cada alma que está aqui. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus.
Aleluia, Jesus. Quanta verdade, Rabadas. Aleluia, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigada, pastor Brito. Palavra revelada, né? Lá em Mateus, né? Jesus, ele declarou que precisava, né? De ajuda para cumprir, né? A grande obra que viera a fazer. Ele chamou os 12 discípulos, 12 apóstolos, na verdade, que significa enviado, assim como ele nos enviou, ele nos escolheu. Ao contrário de os outros discípulos que foram enviados em missão ou serviram em outras chamadas, né, chamados dentro da igreja. Mas Jesus preparou os 12 e enviou, porque ele precisava da ajuda, né? Jesus é tremendo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Obrigada, querido.